E um assunto que é muito em alta quando a gente fala de clareamento, que é sobre a sensibilidade relacionada ao clareamento dental. E acredito que uma das técnicas que a gente mais vai conversar hoje é a luz violeta, com certeza. E também acredito que seja uma das maiores queixas dos dentistas que chegam para laser smile, né, Marília? Que querem uma técnica que não cause sensibilidade no paciente, porque isso é o que causa o maior incômodo hoje, falando de clareamento na odontologia. O que nós não queremos é sensibilidade. Sensibilidade é algo do passado. E a gente precisa mudar algumas coisas na nossa rotina do consultório para que ela não esteja presente. Porque eu já vi, Marília, muitos dentistas que têm o equipamento, mas usam de forma incorreta, associadas com géis clareadores que não vão ter ação em conjunta com a luz, ou que vão ter uma concentração muito alta e acabam tendo sensibilidade. E aí falar, mas é o meu equipamento que está com problema, mas alguma coisa que eu fiz, falaram que a luz violeta não dá sensibilidade, mas o profissional não se atentou a alguns pontos que eu vou comentar na live de hoje. Que aí todo mundo já anota todas as dicas, assistam depois, porque sempre a gente acaba, às vezes, perdendo alguma informação, mas as informações que eu vou passar aqui são muito importantes. A primeira delas, independente da técnica que a gente for trabalhar com clareamento dental, nunca comecem com alta concentração. Alta concentração de peróxido e nem muito tempo de exposição de luz. As duas coisas podem acontecer. O cirurgião dentista pode entrar numa técnica de clareamento caseiro com uma concentração a 22%, que é totalmente errada, ou ele pode começar um clareamento com luz violeta em uma concentração de 35%, eu já vi dentistas em concentração de 37%, e às vezes aplicação de luz direto. Muitos fazem o raciocínio da seguinte forma: então se a luz ela vai clarear, então eu vou deixar mais tempo de exposição com menos intervalo, né? E na verdade isso não é efetivo. Isso acaba trazendo danos ao dente, porque nada em excesso é bom, né? Tudo que é em excesso vira veneno, faz mal. Então por isso que a gente precisa controlar exatamente a dose. E aí tá o primeiro erro que causa sensibilidade. Então é importantíssimo. Se a gente for falar de clareamento caseiro, comece com a menor dosagem de peróxido possível, a menor porcentagem. Clareamento com luz violeta, a mesma coisa. Os meus alunos já sabem como funciona o protocolo. Menos é mais. Então, comecem sempre com 15%. A Laser Smile trabalham com o gel de clareamento, o peróxido de hidrogênio a 15%. Eles têm até o pincel, que é 7,5%, né, Marília? 7,5%. É 7,5%. Então, vocês têm várias opções para trabalhar com concentrações baixas, mas mantendo a associação entre peróxido de hidrogênio e luz violeta, que é a técnica híbrida, para alcançar um resultado muito bom e um resultado sem sensibilidade. Outra coisa que eu estava até comentando com a Marília quando a gente foi escolher o tema da live, um assunto muito importante que eu estou vendo com uma frequência muito grande no consultório é a deficiência de vitamina D. A deficiência de vitamina D, ela já tem comprovação científica que ela vai causar uma descalcificação do esmalte, uma desmineralização do nosso esmalte. Fora que ela também acentua problemas periodontais, porque está associada com a perda óssea, também deixa o pH da saliva um pH mais ácido. E se o paciente tiver esse desequilíbrio de vitamina D, o que se tornou muito comum nos últimos meses, no último ano, com todo mundo trabalhando em casa, se expondo menos ao sol, tendo picos de estresse, o paciente que tem essa queda, ele vai sofrer com sensibilidade. Aí não está o erro na sua técnica, se você estiver seguindo todos os padrões corretos. O problema está nessa deficiência de vitamina D. Então é importantíssimo a anamnese, o exame clínico, porque eu já vi casos de pacientes com deficiências muito grandes de vitamina, que quando nós vamos fazer a técnica híbrida com uma baixa concentração, ele já tem sensibilidade. E aí eu devo parar e conversar com o meu paciente, pedir um hemograma em alguns casos, quando o paciente já teve histórico que teve Covid ou outra patologia, para entrar com a reposição de vitamina D. Daí a gente não vai ter problema de sensibilidade. Isso está sendo algo muito comum no consultório. Então precisa ficar atento a esses pontos. Outra coisa, todo mundo fala, eu preciso fazer protocolo de dessensibilização em todos os meus pacientes para não ter risco de ter sensibilidade?
uma forma preventiva, não, eu não indico, Marília. Eu só indico o protocolo de dessensibilização com laser vermelho se o seu paciente tiver sensibilidade. Mas se ele tiver sensibilidade, você precisa investigar o que foi feito. Outra coisa que leva à sensibilidade é uma barreira gengival que foi feita de forma inadequada. Isso é muito comum, a gente vê bastante. Em curso é uma dúvida muito grande dos alunos e eu incentivo bastante a fazer a prática da barreira gengival no consultório, porque um erro grande, nossa, gigante assim, é a aplicação da barreira. Todo mundo faz a aplicação da barreira correndo ou não tem tanta prática para fazer essa aplicação. E quando faz, acaba deixando algum pedaço ali, uma parte da gengiva exposta, alguma trinca, alguma parte da incisal que está mais desgastada exposta, e isso vai causar sensibilidade. Daí o erro foi de técnica. A maioria das causas da sensibilidade são erros de técnica. Então é por isso que a gente tem que ficar sempre atento, não fazer o clareamento na correria e não menosprezar o clareamento. Porque muita gente menospreza o tratamento e fala, clareamento é uma coisa simples. Clareamento é só fazer uma barreira e conseguir colocar o gel ali e deixar agindo. Não, ele tem... Com certeza não. Com certeza não. Eu atendo tanto cliente, né, todos os dias, e justamente a grande maioria é clareamento. E eu vejo, assim, tanto erro, sem, né, grotesco, querendo dizer assim, para um dentista, né? Assim, eu fico, às vezes, pensando assim, meu Deus, né, quando falta os dentistas se interessarem mais, se desenvolverem mais, né? Existem uns super aplicados e super querendo aprender cada dia mais, mas existem alguns que acham que realmente que é só uma receita de bolo. Vai lá, aplica e aí não tem resultado, né? E aí fica cobrando esse resultado, que não é mágica, né, Isa? É um processo, né? Então, assim, que bom que todos venham e perguntem e façam curso e queiram saber e assistam as lives, mas nem todos são assim, né? E isso é ótimo para quem faz e quem se aplica, que vai se destacar, né, na concorrência. Então, tudo tem um lado, um bom e um ruim, né? Mas acho que é importante a gente falar também, Isa, do começo, o que acontece? Antigamente a gente usava laser vermelho, né? Então a gente usava foto, a gente usava luz azul, né? Que enfim, que são os antecessores da tecnologia da luz violeta, né? Que hoje a gente sabe que é o padrão ouro do clareamento na odontologia e etc. Mas antes não tinha tudo isso. E hoje ainda muitos dentistas praticam. Por que eu quero falar isso? Porque as pessoas não entendem a diferença, né? Então, assim, elas não entendem por que a luz vermelha dela já é ultrapassada, né? Mas eu comprei há 2, 3 anos. Sim, tecnologia é assim, né? Pode ser que daqui a 2 anos a gente já esteja com uma outra tecnologia e quanto mais melhor, né? A gente quer ir se desenvolvendo e quer ir melhorando, progredindo. Então, a luz vermelha ou a luz azul, enfim, ela era usada para potencializar aquele gel, aquele peróxido. Então, você tinha uma fonte clareadora. Só uma. Sempre existiu só uma fonte clareadora. Mais do que uma fonte clareadora só existe agora com a luz violeta. Por quê, Marília? Porque nós só tínhamos o peróxido agindo, potencializado. Então, assim, a cor da luz interagia com a cor do gel. Ainda faz isso quem tem esses equipamentos. Então, por quê? Por isso que tem gel laranja, por isso que tem o gel verde, para interagir com essas cores. Então, a interação gera energia e aquece aquele gel, deixando ele mais forte. Então, você colocava um peróxido 35, porque a maioria dos dentistas usou 35, né, Isa? Quem não tem conhecimento. 35 a 37. Agora pensa usar um peróxido 35 potencializado por luz. Tem noção da sensibilidade que pode causar nesse dente? Mesmo quem não tem sensibilidade vai ficar com sensibilidade. Então, isso é importante para quê? Quem ainda tem um equipamento antigo é mais importante do que nunca fazer o protocolo de dessensibilização, mas também usar uma concentração baixa de gel, né? Então, assim, isso é muito importante. Depois você pode evoluir, mas primeiro usar, como a Isa disse, usar uma concentração baixa. Então, isso é a coisa mais importante. Isso para luz vermelha. Para luz azul, já nem é recomendado usar mais, né? Nunca foi, acho, né, Isa? Fazer clareamento com foto. Existiu uma época de que havia alguns estudos, isso mais ou menos há uns 12, 13 anos atrás, que se utilizava mais para estudo, né? E tinha um protocolo bem bacana. Porém, acontecia isso, como você falou.
tinha um aumento da sensibilidade muito grande. Você tinha um efeito mais potente, porém a que custo, né? Então, o paciente ele acabava ficando traumatizado e nem conseguia terminar o tratamento. E tem vários estudos que demonstram o uso da luz azul justamente com efeitos nocivos, né? De necrose, enfim, de coisas realmente bem agressivas. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, pelo amor de Deus. E como a luz azul ela é muito próxima da luz violeta, né? A olho nu, a gente tem que entender que o que a gente trabalha hoje, com o que a gente vende aqui na Laser Smile, que a Isa trabalha é luz violeta, que também não tem nada a ver com a ultravioleta que faz descontaminação, né? Elas estão ali perto também na cor, mas elas têm finalidades diferentes, tá? Então a gente tem que repassar isso sempre, porque sempre tem gente nova chegando. Eu sei que tem os velhinhos aqui que já sabem de cor, mas a gente tem que repassar e falar, certo? Hoje, então, nós estamos no patamar de 2 agentes clareadores. Então, a gente tem a luz violeta agindo sozinha e o gel clareador agindo sozinho, certo? Cada um na sua função, protocolo híbrido, 2 agentes clareadores. Certo? Todo mundo entendeu? Só para a gente fazer um apanhado geral? Nós tenhamos outro protocolo, porque a área da saúde é algo que vai evoluindo constantemente, né? Pesquisas vão acontecendo e sempre para aprimorar cada vez mais a técnica. Como, por exemplo, na endodontia, Marília, que antigamente a gente fazia canal só na mão, manual, né? E esse canal manual impossibilitava muitas vezes de tratar um determinado dente. Um dente que tinha uma atresia, um dente que tinha uma calcificação. E hoje, com o uso dos rotatórios, nós conseguimos otimizar e muito o tratamento de canal em dentes que antes nós não conseguiríamos tratar. É a mesma coisa com o clareamento. Antes existiam dentes com alto teor de manchamento, moléculas muito pesadas, dentes com mancha de tetraciclina, que a gente não conseguia alcançar um resultado tão potente com as técnicas mais antigas. E hoje, com o padrão ouro, que é a técnica híbrida, nós conseguimos alcançar um resultado muito satisfatório e duradouro, sem a sensibilidade, quando usado o protocolo correto. Então, a ciência ela evolui. E quem trabalha com a área da saúde precisa acompanhar a ciência. Se você usa um protocolo de 3, 4 anos atrás, ele já é ultrapassado, né? Então, a gente não pode ficar estagnado ali no... eu aprendi esse protocolo, no meu consultório funciona, então eu só vou fazer ele. Eu tive 5, 6 pacientes com sensibilidade? Tudo bem, sensibilidade faz parte do clareamento. Atualmente, não. Atualmente, a sensibilidade não faz parte da rotina de um dentista atualizado. Ou a sensibilidade só vai fazer parte daquele dentista que parou no tempo, e que parou no tempo até de 3, 4 anos atrás. Com certeza. Então, vamos aos principais causadores de sensibilidade, só para a gente retomar. O primeiro é a concentração de gel inadequada, né? Forte demais. A segunda é a barreira gengival não feita adequadamente, então ela pode ter deixado uma sobra da gengiva, incisal, enfim. Isso, Isa. Isso. E outra coisa, Marília, que interfere também na adesão da barreira, ela ser armazenada em locais incorretos. Porque a barreira ela é tão sensível em questão de consistência como o peróxido de hidrogênio. O ideal é que você guarde essa barreira em uma geladeira própria, não no congelador, mas em uma geladeira, para que ela mantenha a consistência dela. Porque se ela estiver muito líquida, o que acontece nesse calorzão que a gente passa aqui no Brasil, ela não vai ter uma boa aderência. Ela vai escorrer e vai ser mais difícil ainda de aplicar. Então, sempre manter ela na geladeira e fazer a barreira com calma. Esse é um grande segredo para quem não tem tanta habilidade com a barreira gengival. Eu até publiquei nos meus stories, acho que foi semana passada, uma enquete, quanto tempo o dentista leva para fazer uma barreira gengival? A maioria colocou a opção de 3 a 5 minutos. É muito tempo? É muito tempo, mas isso é curva de aprendizado. Quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, mais rápido e bem feito você consegue fazer. Mas enquanto você não tem tanto manejo para fazer a barreira, faça com calma. Ela é um passo fundamental para o sucesso do clareamento e para a ausência de sensibilidade. Com certeza, né? É uma coisa manual, né, Isa? Isso tem que ser treinado, né? Treinar no papel, treinar na dentadura, treinar, enfim, treinar, né? Para
conseguir pegar realmente ali. Eu vejo também que o pessoal muda muito de barreira para barreira e cada barreira tem um jeito de aplicar. Então, assim, o ideal é você procurar você testar algumas e você ficar sempre ali com a mesma, com o mesmo produto que você elegeu, para você ter ali mais familiaridade com aquele produto, né, na hora do manuseio. O terceiro ponto, então, para a gente falar sobre a questão da sensibilidade é a deficiência de vitamina D. Então, conversar com o paciente, se ele já fez algum exame, como é que estão as vitaminas dele, e a vitamina D, se estiver embaixo, tem que entrar com suplementação. Se o dentista não souber fazer a suplementação para aquele caso, encaminhe para um profissional que saiba, ou um médico, ou outro dentista que já é habitual da rotina dele fazer a prescrição. Mas, se você não sabe, não tenha vergonha. Encaminhe para um profissional. Encaminhar é muito importante. Você não pode deixar o paciente com essa vitamina D baixa. Outra coisa, Marília, que eu não comentei, mas também é muito frequente, é a utilização de creme dentais clareadores. Muitos pacientes utilizam creme dentais clareadores durante o processo do clareamento e não contam para o dentista. Eles acham que vai potencializar o efeito do clareamento e que vai fazer com que o clareamento dure mais tempo. Mas, pelo contrário, ele vai ter um efeito rebote de deixar o pH mais ácido, deixar o esmalte mais irregular e causar sensibilidade. Então, no exame clínico, é importantíssimo que a gente examine o paciente e pergunte o que ele usa na sua rotina. Né? Qual é o creme dental que ele usa? Qual é a escova? Se a escova for muito dura, ela vai traumatizar a gengiva, que vai ficar mais sensível e vai causar sensibilidade. Além disso, uma gengiva que é traumatizada com escovação, gente, ela solta um fluido. E esse fluido, ele impede que a barreira grude 100%, que vá aderir 100%. Então, fica um gap entre a gengiva e a barreira gengival. Nesse gap, vai penetrar peróxido de hidrogênio. Então, isso vai causar sensibilidade e pode causar até uma necrose superficial ali daquele tecido. Então, conversar sobre creme dental, sobre escova, fio dental. Muitos acabam comprando fio dental mais em conta, que muitas vezes é aquele mais grosseiro, que também vai traumatizar a gengiva. Então, são todos esses passos que a gente precisa ficar atento, porque vão levar à sensibilidade e muitas vezes é ignorado pelo profissional. Com certeza, Isa. Ficar atento e tentar fazer da melhor maneira possível, né? Então, lembrando que a concentração do gel é extremamente importante, como a Isa falou desde o começo. Nós no Laser Smile hoje temos 3 concentrações. Muita gente me pergunta, depois da jornada principalmente, me perguntou. Então, nós temos de ambas as cores, nós ainda temos gel colorido, porque ainda as pessoas vêm migrando, né, os aparelhos. Então, a gente ainda tem, e a gente tem 15% e 35%. E a versão só no transparente, que é o pincel, tá? O pincel, como ele é um lançamento, uma novidade, né? Ele tem menos de um ano, então ele é só transparente já, mas o peróxido normal manipulável, nós temos o 15% e 35%, ambas as cores, verde, laranja e o transparente. Lembrando que a luz violeta é sempre transparente, para não interferir na luz, né, Isa? Também tem bastante gente que me pergunta isso. E quem tem aparelhos antigos e que queiram fazer upgrade, a gente ainda faz upgrade. Hoje não é uma coisa aberta no mercado todo mais. A gente tem feito ocasionalmente, principalmente de quem vem de live, tá? Então, se você veio das lives, você pode mandar direct ou pode mandar mensagem se você já tem o nosso telefone. E aí a gente faz a troca, mas você fala que você viu na live, tá? E a gente faz a troca, o upgrade desses aparelhos. A gente pega os antigos e desconta um pedaço do valor. Aproveitei fazer um merchan aqui, viu? Que hoje Desculpa, eu até comentei com uma aluna que me mandou mensagem perguntando a questão da marca. E, gente, eu não tô aqui em nenhum momento para fazer propaganda da Laser Smile, para falar comprem o laser, mas prestem atenção. Eu já testei várias marcas, já trabalhei com vários equipamentos, já fiz pesquisa com vários equipamentos, mas nenhuma marca me deu a possibilidade de atualizar o meu equipamento. Então, você consegue acompanhar o que tem de mais moderno na ciência e só fazendo o upgrade mesmo do seu equipamento. Você não precisa investir todo o valor que você investiu comprando equipamento novo e ficar com outro parado. Ali você consegue muito bem
aproveitar aquela estrutura dele e atualizar. Então não tem desculpa para você oferecer o melhor. Não tem desculpa hoje. Com certeza. E outra, parcela em 12 vezes sem juros, enfim, existem muitas facilidades, né? Acho que, inclusive, agora é um excelente momento, assim, de troca, né? De aparelho e de investimento. Realmente, o pessoal tem investido bastante. Janeiro até me surpreendeu, porque normalmente janeiro é mais parado. E janeiro, acho que veio um pessoal extremamente empolgado para começar um ano novo, né? Para começar as coisas novas, assim. E a gente vendeu muito, graças a Deus. E a gente, em fevereiro a gente está nessa pegada também. Então eu acho que o pessoal está bem atento aí a essas mudanças aí tão importantes, né? Para não deixar passar, né, Isa? Porque senão a gente vai deixando, quando a gente vê, já é dezembro de novo, gente. A gente não fez nada de diferente de novo. Marília, os pacientes, eles olham no Instagram, eles acompanham o Instagram de profissionais que são referências, eles têm muito acesso à informação hoje. Então o paciente já chega no seu consultório questionando: doutora, você trabalha com luz violeta? Qual que é o equipamento que você tem? Então, questionamentos que antes a gente não tinha. E hoje os pacientes estão muito antenados, ainda mais paciente de estética, né? Paciente de estética, ele não admite nenhum tipo de resultado se não for de excelência. Então, como que você vai entregar um resultado para esse paciente se o equipamento é ultrapassado? Então, é que não consegue nem chegar, né? Não consegue nem chegar, né? Hoje o clareamento de consultório, por exemplo, ele é excelente, existem indicações para ele, etc. Mas ele não tem comparação com o da luz violeta. O clareamento da luz, com a luz violeta, ele é um clareamento iluminado. Ele dá uma sensação de faceta, realmente, que é o que hoje as pessoas procuram, né? Esse sorriso iluminado, branco, né? Então, as pessoas querem isso. Então, assim, isso você não consegue chegar num clareamento de consultório só com luz violeta. Então, assim, nem adianta. Muita gente, às vezes, pensa: mas como é que eu vou investir agora, o valor alto e tal? Para quê? Se eu faço outro clareamento ali? Gente, não é a mesma coisa. Do mesmo modo que saber fazer mais ou menos o clareamento não é saber fazer 100%. E existem bastante dentista no país, né, Isa? Então, se a gente não tiver um diferencial, se vocês não correrem atrás de uma especialização, de um diferencial realmente para o seu consultório, não vai além, né? E o que a gente não pode em 2021 é estagnar de novo, como foi 2020, né? A gente precisa de impulsos e a gente precisa ir rumo ao infinito. Chega, né, Isa? A gente precisa avançar na saúde sempre, né? Quanto maior o seu investimento na saúde, mais o seu paciente vai valorizar. Porque os nossos pacientes nunca valorizaram tanto investimento na área da saúde. Tanto a preocupação, né? Preocupação em você levar um cuidado para ele. Porque o clareamento com luz violeta, ele é um cuidado. Não ter sensibilidade é um cuidado. Então, ele valoriza hoje isso. E é muito interessante que, se você está assistindo essa live hoje, você tem um paciente que está com sensibilidade porque você cometeu algum desses erros que a gente comentou, tudo bem. Agora eu vou falar um protocolo que você consegue melhorar essa sensibilidade, porque agora você aprendeu e não vai cometer mais os mesmos erros. Então, o que a gente consegue fazer, Marília, se o meu paciente tiver sensibilidade? Eu tenho duas opções. Se eu tiver um equipamento com a ponteira individual do laser vermelho, eu posso fazer 2 joules por ponto nos dentes que eu usei o clareamento. Então, por exemplo, se eu fiz de segundo pré a segundo pré, eu vou fazer 2 joules por ponto por dente, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Se eu tiver o cluster do clareamento, que é aquele com a luz violeta, aquele braço maior, que já vem com o laser vermelho, é excelente, porque eu já consigo colocar ele em posição e fazer pelo menos de 2 a 5 minutos de aplicação direta de laser vermelho. Ah, Isa, mas eu vou colocar 2 ou 5 minutos. Depende da intensidade e da sensibilidade do seu paciente. Se for um paciente de clareamento caseiro, o ideal é que eu faça pelo menos 2 aplicações por semana até eu conseguir controlar essa sensibilidade. Se for luz violeta e você fez da forma errada, começou com uma concentração muito alta, é só aplicar de 2 a 5 minutos no final da sessão ou entre o intervalo de uma sessão e outra e depois continuar agora seguindo as orientações que a gente passou para você. Então não tem como dar errado. Perfeito.